e eu fico muito satisfeito de estar participando com vocês dessa oportunidade, porque como entusiasta da nutrição mineral de plantas, né, é importante mencionar, é importante frisar que a nutrição mineral de plantas é uma disciplina, ela é uma ciência. E muitas vezes, algumas pessoas, enfim, por determinadas condições ou situações, entendem ou entendiam que a nutrição mineral de plantas ela já tinha passado um pouco. Por quê? Porque a ideia é que a nutrição de plantas ela está debruçada apenas em descrever, por exemplo, sintomatologia de deficiência ou excesso ou toxicidade de elementos. E, na verdade, a nutrição de plantas está muito além disso, né? Quando a gente conversa com o pessoal da América do Sul, Babi, não tem nenhum que não cite o nome do professor Malavolta ou que não tenha, de alguma forma, tido algum tipo de contato com as publicações que o professor Malavolta criou para a nossa área. E o Lavres, o professor Lavres, ele veio a substituir, né, entrou no lugar do professor Malavolta e faz isso com uma maestria enorme. Então, a gente tem diante de nós hoje uma pessoa de uma categoria e de uma qualidade muito grande. Esse é o SoloCast, um podcast do Solo Agro. A produção desse material tem o apoio do Banco Santander e da Pró-Reitoria de Cultura e Extensão Universitária da USP. Olá, meu amigo. Meu nome é Babi Figueiredo. Estarão comigo hoje o meu amigo, o engenheiro agrônomo Walter Casarim, e o nosso convidado, o também engenheiro agrônomo, Dr. José Lavres Júnior. Começa agora, SoloCast, o podcast do Solo Agro, que traz de uma forma fácil para você ouvinte o conhecimento de especialistas no assunto. Você está ouvindo o SoloCast, o podcast do Solo Agro, o programa de educação continuada em agricultura sustentável da Exalc USP. Meu parceiro está comigo mais uma vez aqui, esse agrônomo, que é o nosso especialista de hoje, Dr. Walter Casarim. Sua primeira formação foi pela Unesp, em Jaboticabal, em agronomia. Depois ele veio para a Exalc e fez engenharia florestal. Se tornou mestre em solos e nutrição de plantas pela Exalc e doutor em ciências do solo pela Escola Nacional Superior de Agronomia de Montpellier, na França. Bom, a gente tem muita história, né, Valtinho? Coisa boa você estar aqui de novo. Obrigado, Babi. Você sabe a alegria que eu tenho de estar sempre junto. A gente está recebendo grandes amigos para o nosso SoloCast e o José Lavres é um desses grandes amigos que eu tenho. Então, essa satisfação de estar aqui hoje, ela se duplica, né? Eu fico mais feliz do que normalmente eu sempre estou feliz, né? É isso aí, Valtinho. Bom, o José Lavres, nosso querido professor Lavres, eu vou fazer aqui um super pequeno resumo, porque é um cara que tem aí um currículo maravilhoso. Ele é formado pela Exalc em 99. Ele fez mestrado, doutorado, pós-doutorado também na Exalc em Fisiologia Nutricional de Plantas. Ele é o cara para falar desse assunto. Ele está há quase 12 anos como professor do SENA, que é o Centro de Energia Nuclear na Agricultura da Exalc. Tá? Como é que você está, Lavres? Muito obrigada por você estar aqui. Olá, Babi, boa tarde. Walter, boa tarde. Alegria, uma satisfação estar aqui com vocês para falar um pouco de nutrição, um pouco da vida, enfim, de histórias ligadas à nutrição, à agronomia, enfim. Eu fico muito feliz e gostaria de estender os meus agradecimentos a toda a equipe do Solo Agro que tem permitido, né, esse tipo de experiência aqui. Obrigada mais uma vez. E não esqueça, o Solo Agro é um programa de educação continuada do Departamento de Ciências do Solo da Exalc, que promove há mais de 20 anos cursos, treinamentos e eventos em solos, nutrição e adubação de plantas. Forma profissionais que fazem a diferença no cenário agrícola brasileiro e mundial. O programa Solo Agro oferece diferentes tipos de cursos e treinamentos presenciais e à distância com a qualidade Exalc, para preparar ainda mais os profissionais do campo, não importa onde eles estejam. Então, para melhorar o seu conhecimento, ter mais chances dentro do mercado de trabalho, melhorar a sua lavoura
Inscreva-se em algum dos inúmeros programas do Solo Agro. Você pode saber mais através do soloagro.com.br, solo com 2 L's, ou ainda seguindo um programa das redes sociais, @soloagro. O SoloCast estará disponível nas principais agregadoras, como o Spotify e todos os outros que você já conhece. Não tem desculpa para não ouvir. Bom, falando então do nosso tema de hoje, trazendo esse cara que vai contar muita coisa e tirar a gente da ignorância. O tema nosso é a história da nutrição mineral de plantas, descobertas históricas, tendências, desafios e reflexões. É bastante coisa, mas nós vamos tentar cumprir o cronograma aqui, né, Valtinho? Exatamente, Babi. E eu acho que tem um detalhe importante sobre o nosso convidado, que eu acho que ele carrega, né, uma responsabilidade enorme, porque ele substitui, né, no Sena o professor Malavolta, o professor doutor Eurípides Malavolta, que foi, vamos dizer, o papa da nutrição de plantas aqui no Brasil e com repercussão em todo o mundo. Quando a gente conversa com o pessoal da América do Sul, Babi, não tem nenhum que não cite o nome do professor Malavolta ou que não tenha, de alguma forma, tido algum tipo de contato com as publicações que o professor Malavolta criou para a nossa área. E o Lavres, o professor Lavres, ele veio a substituir, né, entrou no lugar do professor Malavolta e faz isso com uma maestria enorme. Então, a gente tem diante de nós hoje uma pessoa de uma categoria e de uma qualidade muito grande. Bom, se a gente está com tudo isso na mão, vamos entender então. Professor Lavres, por favor, conta para a gente um pouquinho dessa história, né, dessas descobertas históricas todas sobre a nutrição mineral de plantas. Ok, Babi, obrigado pela palavra. Antes, porém, eu gostaria de agradecer mais uma vez as palavras do meu querido amigo Walter, professor Walter Casarim, que eu tenho a honra de conhecer há um bom tempo, né? E eu lembro, né, de várias passagens, mas uma delas, eu acho que no início do mestrado, e o professor Walter Casarim foi ministrar uma palestra sobre a experiência de morar no exterior, o doutorado dele na França, e eu fiquei extremamente maravilhado com o conteúdo, né, com a habilidade do Valtinho em nos transmitir aqueles conhecimentos sobre dinâmica de fósforo, né? E, evidentemente, porque eu já era um apaixonado pela nutrição de plantas, né? Toda a minha graduação, praticamente, eu fiz estágio no departamento lá no prédio da Química e prossegui com os estudos de nutrição mineral de plantas, né? Durante então foi a minha iniciação científica, o mestrado, o doutorado, depois o doutorado, o pós-doutorado, sob a tutela, a batuta do professor Eurípides Malavolta, que era uma pessoa que eu tinha realmente um sonho, um desejo de conhecer, até porque eu cresci vendo os livros do professor Malavolta na minha casa, os livros do meu pai, que também é engenheiro agrônomo formado pela Federal da Bahia. Bom, mas a pergunta que me foi feita era para comentar um pouco desses fatos históricos, né, desses marcos históricos de nutrição de plantas, não é isso, Babi? Isso, exatamente. Conta um pouquinho para a gente conseguir acompanhar, tá nessa página junto contigo. Bom, vamos lá. Evidentemente que são fatos históricos que a gente pode fazer referência a marcos importantes no que a gente conhece como a disciplina de nutrição mineral de plantas, correto? A gente pode remeter, então, a um conhecimento, né, da antiguidade, quando Aristóteles ensinava que as plantas, elas, como não tinham alma para pensar, elas absorviam tudo aquilo que estava disponível, né? E a metáfora é que as plantas eram como animais com a boca voltada para o solo. Então, elas estavam, né, adquirindo os elementos que eram essenciais. Quer dizer, não tinha esse entendimento de elementos químicos, etc. Isso já é uma descoberta já mais para o século XVIII, final do século XVIII. Né? Agora, fazendo um resgate histórico da nutrição mineral de plantas, e eu fico muito satisfeito de estar participando com vocês dessa oportunidade,
porque como entusiasta da nutrição mineral de plantas, né, é importante mencionar, é importante frisar que a nutrição mineral de plantas é uma disciplina, ela é uma ciência. E muitas vezes, algumas pessoas, enfim, por determinadas condições ou situações, entendem ou entendiam que a nutrição mineral de plantas ela já tinha passado um pouco. Por quê? Porque a ideia é que a nutrição de plantas ela está debruçada apenas em descrever, por exemplo, sintomatologia de deficiência ou excesso ou toxicidade de elementos. E, na verdade, a nutrição de plantas está muito além disso, né? A descrição de anomalias, por exemplo, por deficiência nutricional ou excesso do nutriente de um elemento que pode levar à deficiência de outro, é apenas um tema ou um ramo da nutrição de plantas que concentra-se no capítulo, eu vou chamar capítulo, considerando a disciplina, né, a ciência, um capítulo ou um tema relacionado à avaliação do estado nutricional das plantas. Bom, então a gente sai do pensamento lá do Aristóteles e a gente vai para uma final aí do século XVII, por volta de 1699, que são os estudos, principalmente do Woodward, quando ele afirma que a matéria mineral que nutre as plantas, né? E que a água, então tem um entendimento melhor, que a água, sim, ela funciona como uma espécie de veículo que vai carregando esses nutrientes, né? Mas é a matéria mineral que é formadora, então, das plantas, né? E evidentemente que esse estudo ele estabelece, ou essas observações, essas experiências, estabelecem um marco inicial nos estudos sistemáticos aí em nutrição mineral de plantas, né? Daí a gente pode avançar um pouquinho aí para o final do século XVIII, por volta de 1774, 1776, com as grandes contribuições do Joseph Priestley, do Ian Ingersoll, do próprio Lavoisier, com as descobertas do oxigênio, né? E como que as plantas tinham capacidade de purificar o ar durante a luz, ou período de luz, ou sob influência de luz, e como que essas plantas poluíam, né, o ar durante a noite. Então, foram grandes contribuições acerca da essencialidade do oxigênio e da descoberta, as primeiras descobertas em termos de fotossíntese, e que a gente pode entender que são marcos iniciais para o que a gente entende hoje, conhece como os critérios de essencialidade. Ou seja, são determinadas condições que qualquer nutriente ou qualquer elemento químico, na verdade, deve satisfazer para ser considerado como um nutriente, um elemento essencial. Mas isso, eu gostaria de voltar um pouquinho, né, aí por volta de 1840, e situar outro marco histórico também na ciência da nutrição mineral de plantas, que é o que a gente conhece como lei do mínimo. É uma lei fundamental em fertilidade do solo, adubo de equação, nutrição mineral de plantas, que muitas vezes a gente fala equivocadamente a lei de Liebig, mas fazendo justa homenagem e reconhecimento à pessoa que idealizou a lei do mínimo, que foi o Karl Sprengel, que também foi um alemão, né, contemporâneo do Liebig, um pouquinho só mais velho que o Liebig, mas foi ele quem vislumbrou a lei do mínimo, e o Justus von Liebig, um grande comunicador, foi aquela pessoa que divulgou brilhantemente as ideias do Karl Sprengel. Então, por isso que seria mais correto a gente chamar a lei do mínimo, né, de lei de Sprengel e Liebig. Bom, pessoal, e a gente pode, então, de 1840, mais ou menos, né, as grandes contribuições aí do Julius von Sachs e o Knopf, isso aí por volta de 1860, 1865, ambos na Alemanha, e começaram a cultivar plantas em meio líquido, em solução nutritiva, né, de semente. Uma planta, a partir de uma semente, ela se desenvolver, produzir outra semente e conseguir cultivar essas plantas em meio hidropônico, induzindo
a deficiências. Vale frisar que, até então, além dos 3 nutrientes orgânicos, que já eram conhecidos, então, como essenciais para as plantas, conheciam-se as essencialidades de todos os macronutrientes e ferro. E aí a gente pode ir até 1939, com a grande contribuição aí do Hoagland e do Arnold, mas, na verdade, o professor Dennis Hoagland, que formou o professor Perry Stout, que recebeu o professor Eurípides Malavolta em Berkeley, na Universidade da Califórnia, em 1950, e o professor Perry Stout, junto com outro professor da mesma instituição, o professor Daniel Arnold, estabeleceram com mais clareza os critérios de essencialidade, e por esses critérios de essencialidade, nós também fazemos a separação dos nutrientes em macro e micronutrientes, que é uma classificação quantitativa. E um grande marco aqui no Brasil. Então, a gente pode citar a tese de livre docência do professor Eurípides Malavolta. Então, eu pego aqui, né? Então está aqui, dezembro de 1950, estudos sobre o enxofre, que foi a tese apresentada pelo engenheiro agrônomo Eurípides Malavolta no concurso para a livre docência de Química Agrícola da Exalc. Então, aqui a gente mostra um marco histórico na nutrição de plantas no Brasil. A nutrição de plantas era rapidamente vista, não é? Um pouco dos conceitos na disciplina de botânica sistemática do professor Walter Radamés Acossi, onde o professor Malavolta também era um professor assistente. O professor Malavolta foi assistente do professor José de Melo Moraes, chegou a ser reitor da USP, e, como muito bem falou o professor Walter Casarim, o professor Malavolta foi um papa na nutrição mineral de plantas. Então, a nutrição de plantas no Brasil foi criada literalmente a partir do retorno do professor Malavolta da Califórnia, da Universidade da Califórnia, para o Brasil, criando a disciplina de nutrição mineral de plantas. Então, até onde vai o meu conhecimento também, né, eu poderia citar esses fatos. Existem diversos fatos, né, marcos históricos, mas eu gostaria de responder essa pergunta dessa forma, fazendo essa contextualização. Que aula! Muito obrigada já de antemão. Não é verdade, Valtinho? O que falar sobre tudo isso, meu Deus do céu? Babi, isso daí a gente fica até arrepiado, porque a gente acompanha tudo isso, né? E isso tudo esteve muito próximo da gente, né? O professor Malavolta foi meu professor no meu mestrado. Eram aulas maravilhosas que a gente desfrutava, a gente saboreava a aula dele, né? E agora a gente tem esse jovem José Lavres dando continuidade e o quanto que evoluiu a nutrição de plantas. Quando a gente pensa um pouquinho nessa crise que os fertilizantes estão sofrendo, né, agora, e isso valoriza muito mais a nutrição das plantas, porque sente mais quando a falta dos nutrientes, né, no solo, ou a disponibilidade desses nutrientes para as plantas, o produtor, ou mesmo a dona de casa, vai sentir o quanto que os nutrientes são importantes para a vida da planta, para que ela tenha produtos de qualidade, o quanto que os nutrientes são importantes para a qualidade das pessoas, nutricionalmente falando, né? Então, esse é um estudo que não para somente na planta, né? Ela transcende as plantas, ela está em nós, né? Ela está em nós, porque a gente sempre diz que a saúde de um solo é o reflexo da saúde de um solo está nas pessoas, na saúde das pessoas, né? E tudo isso está envolvido na nutrição, né? Então é fantástico a gente escutar tudo isso. Muito bom. Bom, vamos partir então para o próximo passo. A gente falou um pouquinho dessas descobertas históricas. Professor Lavres, conta para a gente das tendências. Quais são as tendências agora, né? Dentro, então, da nutrição mineral de plantas? Não, Babi, é uma pergunta que não é muito fácil da gente responder. A gente pode elencar algumas tendências e quando a gente conhece com clareza
a evolução do pensamento dentro da ciência de nutrição mineral de plantas, a gente pode ter uma certa previsão ou vislumbrar, né, algumas tendências. Bom, o professor Walter Casarin falou muito bem dessa questão, né, dessa crise mundial, da elevação dos preços na estratosfera dos fertilizantes. A gente sabe que é um tema que já deveria ter sido mais bem cuidado há muito tempo. A gente sabe que nós somos altamente dependentes da importação de fertilizantes potássicos, por exemplo. Então, aqui no Brasil, nós temos uma jazida em operação, né, que é em Sergipe, Taquari, Vassouras, e a produção de potássio, vou chamar assim de potássio, desses minerais, né, como a silvita, fontes de potássio, não atendem a 5%, no máximo 5%, de todo o nosso potássio que é utilizado na agricultura. Então, nós somos altamente dependentes da importação, né, de fertilizantes ou de fontes de potássio, e com um agravante, né? Se a gente pegar onde estão as principais jazidas do mundo, então, basicamente no Canadá, né? Então a gente tem o Canadá, a gente tem em menor proporção quantidade Rússia e Bielorrússia. Então a gente é altamente dependente de políticas externas, etc. Então é um assunto de interesse estratégico nacional que deveria ter sido mais bem pensado, né? O fósforo também, a gente é dependente também da importação de fósforo. Nitrogênio, nós tínhamos mais fábricas no Brasil, da própria a Nitrofértil, por exemplo, né? Enfim, e essas muitas fábricas ou plantas foram desmontadas, né? Bom, isso tudo eu quero falar o seguinte, um dos pilares da nutrição de plantas, que está mais alicerçado em relações ecológicas do nutriente, no sistema solo, planta e atmosfera. Então, essas relações ecológicas que falam de ciclagem de nutrientes também, nesse sistema integrado solo, água, planta, e que nos permite andar de mãos dadas, muito próximos, com disciplinas co-irmãs da nutrição de plantas, que é a fertilidade do solo, adubos e adubação. Então, uma tendência que a gente pode... mas já é algo que já vem acontecendo, estudado, é entender fontes alternativas, né? Ou seja, entender melhor processos que garantem uma maior eficiência de absorção e maior eficiência de uso fisiológico do nutriente pela planta. Então, a gente começar a estudar não só formas alternativas de suprimento ou fertilizantes, organominerais, por exemplo, entender a relação desses organominerais com a planta e com organismos que estão sendo convidados pelas plantas, que são os micro-organismos que literalmente são convidados pela planta em função da disponibilidade de nutrientes, por exemplo, no solo. Então, o que eu estou falando? Em função da disponibilidade de nutriente, há uma relação de simbiose. Então, há um convite feito pelas plantas, né, para que constitua-se uma simbiose micro-organismo-planta. Uma que a gente conhece muito é a relação de simbiose entre rizóbio e plantas fixadoras de nitrogênio, né, ou simbiose entre fungos micorrízicos arbusculares e plantas, otimizando a nutrição não só em fósforo, né, mas em zinco, enfim. Então, entender melhor essa interação planta-micro-organismo nos dá a possibilidade de avançarmos com os entendimentos do que significa aumento da eficiência de uso do nutriente. Da mesma forma que entender entre os cultivares ou variedades, e aí a gente deveria trabalhar mais próximo do melhoramento genético, né, trabalhar mais próximo dos melhoristas de plantas, no sentido de obtermos
plantas que são altamente produtivas, né? Porque esses materiais mais novos, a relação fonte-dreno mudou bastante, então existe uma exigência nutricional para se produzir mais, mas também com qualidade, com mais sanidade e num ciclo fenológico mais curto, num período mais curto. Então, esses materiais vegetais, eles são mais eficientes quanto ao uso. Então, a gente entender essas interações que ocorrem desde o solo, micro-organismo, planta, disponibilidade de nutriente, água, para que a gente tenha uma performance melhor. E, repito, não só buscando aumento da produção de biomassa, mas também proporcionando aumento da qualidade do produto agrícola, do valor nutricional do que se está produzindo, mas também modulando positivamente a sanidade das plantas. E isso tudo, todo esse manejo, que ele seja muito responsável em termos de conservação do ambiente. A gente sabe que essas práticas, qualquer prática agrícola, ela vai causar algum tipo de perturbação. Porém, com o uso do conhecimento, esse conhecimento técnico aplicado, a gente consegue minimizar o impacto e reverter os impactos que são causados, mas também com muita responsabilidade social. Então, a gente tem alguns desafios, né, que a gente precisa buscar. Eu posso imaginar o tamanho, na verdade, do desafio dessas tendências, né? Sem dúvida. Né? Outra tendência é a gente aumentar a eficiência de uso do nutriente a partir de fertilizantes mais inteligentes ou com tecnologia agregada. Então, existem também pesquisas, nosso grupo aqui também em colaboração com outros colegas, tentando contribuir de alguma forma, né, com o uso de nanofertilizante. Então, a gente pode aumentar a eficiência de uso do nutriente e reduzindo dose. Então, pesquisas que estão sendo feitas também, mostrando que é possível a gente reduzir dose de nitrogênio, mas a gente colocando micro-organismos como azospirillum, herbospirillum, por exemplo, né, de tal modo que a exigência nutricional é atendida e, por outro lado, a gente consegue reduzir dose. Né? Ou pesquisas mostrando que a gente pode utilizar melhor elementos benéficos, como o próprio selênio, né, como o sódio ou o silício, e a gente também melhorar a performance produtiva, aumento de resistência, tolerância a pragas e doenças, a estresses abióticos. Existem tendências também atreladas à própria genética e biologia molecular para a gente poder entender a nível de expressão gênica o que aquela planta já está sinalizando em termos de algum estresse nutricional, por exemplo. E a gente conseguir antever e contornar a fome oculta, ou seja, a planta está num grau de subnutrição, porém ela não exibe visualmente a anomalia. Então, a gente conseguir enxergar qualquer desequilíbrio nutricional nessa planta em início de desenvolvimento, quando ela está estabelecida, por exemplo, né, numa área, a gente poder fazer uma análise mais holística e a gente prever possíveis desordens nutricionais que essa planta pode apresentar em função das variações das disponibilidades de nutriente e de água no solo. Né? Então, são alguns desafios que nós temos aí pela frente. Perfeito. Valtinho quer complementar aí, né, Valtinho? Eu gostaria de só, na verdade, fazer uma pergunta para o professor Labres, que é o seguinte: ele citou um elemento que eu lembro nas aulas do professor Malavolta, ele sempre tinha um certo respeito, um certo carinho por esse elemento, né, que é o elemento selênio, muito em função da importância que ele tem na nutrição humana. Quando a gente ouve falar de tendências, né, e entrando bem no âmago da nutrição de plantas, Labres, existe algum elemento que você acredita que possa em breve ser considerado essencial? Eu sei que é uma pergunta difícil, né? Mas a gente viu por volta dos anos 2005 uma certa
busca de tornar o elemento silício como essencial, né? Algumas pesquisas, sabe, já direcionando um pouquinho para que ele, ou ele se mostrava já como um essencial, mas acabou não sendo, né, por algum motivo. O selênio, ele também tem uma relação importante na planta. Tem algum outro elemento que você poderia citar para a gente, que tem uma importância grande para a planta e que, de repente, pode ter ele possa entrar como elemento essencial? Walter, é uma boa pergunta. Por sinal, esse ano, 2022, no Colóquio Internal de Nutrição Mineral de Plantas, até onde eu estou sabendo, vai ter uma reunião, uma plenária, para discutir um pouco essas definições, até atreladas, né, ou que se coadunam com um próprio artigo que foi publicado pelo professor Patrick Brown, em dezembro de 2021, que foi publicado na Plant and Soil, e que ele sugere, né, assim, que a gente tente mudar um pouco o olhar em termos da classificação dos elementos em essencial, benéfico, de tal modo que a gente não fica muito preso nos critérios de essencialidade que foram estabelecidos em 39 pelo Arnold Stout, e a gente consiga ter uma aplicação até que a gente desenvolva tecnologia, enfim. Você falou do silício. Esse livro do Epstein Bloom, professor Emanuel Epstein, que era, né, o professor Malavolta era muito amigo do professor Emanuel Epstein, se conheceram lá na Universidade da Califórnia. E eles trocavam correspondências, né? Eu tive até a alegria e a satisfação de digitar um e-mail, o professor Malavolta escrevia tudo à mão, passava para a gente no papel, a gente digitava, imprimia, levava para ele corrigia, ele falava, não, tá tudo certo, e a gente mandava o e-mail. Então, foi uma experiência bacana também, né? E nesse livro, né, a primeira metade do livro, ele considera, e tem vários trabalhos do professor Emanuel Epstein, de revisão, falando de silício. Então, na metade desse livro, o silício é considerado um elemento benéfico, e a outra metade, na parte final, ele já chama o silício de elemento quase essencial. Essa discussão vai perdurar por muito tempo, porque a gente sabe dos desafios que a gente tem de montar uma condição estéril em silício, desde vidraria, reagentes, água, etc. Né? E o selênio também, que é considerado um elemento benéfico, né? Ele é nutriente de animais e homens, mas para a nutrição de plantas ele é considerado um elemento benéfico, e a gente sabe, né, que diversas pesquisas estão sendo feitas, já foram feitas, e estão sendo repaginadas com outras lupas, a partir de outros prismas, mostrando o benefício da adição desses elementos, notadamente quando as plantas estão passando por alguma situação de estresse, ataque de praga, ataque de doença, déficit hídrico, então seca, excesso de temperatura ou frio, né? Enfim. E aí que está o efeito benéfico, não é, do elemento. Então, o que pode ser discutido nesse congresso é tentar alterar um pouquinho essas definições. Existem outras propostas de classificação de nutrientes, por grupos, por exemplo, e aí perde-se essa conotação que é macro e micronutriente. Você pode ter um grupo de elementos que estão envolvidos na formação de parede celular, e aí você pode ter um cálcio, que é um macronutriente, com boro, que é um micronutriente, né? Em gramíneas você tem uma função aí do silício que para boro seria nas dicotiledôneas, e nas monocotiledôneas o silício tem esse protagonismo também em um elemento estrutural, né? Então, você pode ter, dependendo da função na planta, você pode ter um grupo que você tem um macronutriente, fósforo, por exemplo, você pode ter cálcio, você pode ter boro, que é um micronutriente, e você pode ter silício, que é um elemento benéfico, segundo os critérios de essencialidade do Stout, do Arnold. Então, essas novas proposições mudam um pouco esse cenário, de tal modo que a gente possa ter definições de nutriente enfim, elemento benéfico, mas nutriente benéfico, algo nesse sentido, não é? Porque a gente sabe sódio, por exemplo, ele é utilizado
a importância fisiológica do sódio para a regeneração da fosfenol piruvato, por exemplo, e isso em gramíneas, mas pelo critério de essencialidade lá do Arnold Stout, tem que ser para todas as espécies. Então, é uma classificação muito robusta, bacana, né? Genial, mas, ao mesmo tempo, ela começa a restringir um pouco. Então, por exemplo, o silício, a gente sabe que é essencial para a cavalinha. Mas, por esse mesmo critério de essencialidade, o silício tinha que ser essencial para todas as espécies e não só para a cavalinha. Tá? Então, só trazendo mais já que essa nossa conversa tem um resgate histórico, eu gostaria de contar um caos aqui das conversas de final de tarde, por volta das 4 horas, que a gente ia tomar um café com o professor Malavolta, comer um biscoito polvilho, ou então de final de semana, que a gente vinha aqui muito também trabalhar com ele. E ele falava assim, vocês sabem, né, do crômio, a importância do crômio para o metabolismo animal, né, e a gente, né, armazena, por exemplo, o crômio ele tem um efeito interessante ou importante no metabolismo da utilização de glicogênio, né, na gente. E aí ele fazia um paralelo que talvez o crômio, que já se conhece mais por potássio, por magnésio, em termos da ativação da 1,6-bifosfatase, frutose e bifosfatase, né, naquele metabolismo de amido e sacarose. Então, ele fazia um paralelo, né, da função do crômio em termos de transformação do glicogênio, né, no nosso organismo com o metabolismo de amido nas plantas. Então, se isso fosse mais bem esclarecido, ele apostava que o próximo elemento que poderia ser incluído na lista dos essenciais seria o crômio, né? Mas a gente entende o crômio ainda como um elemento cuja essencialidade não foi demonstrada. Então, talvez poucos átomos, né, de crômio talvez satisfaçam a exigência ou a estruturação, enfim, a alteração de uma proteína, e talvez isso, se for muito bem entendido, sim, ele pode ser incluído, por exemplo, na lista dos essenciais, mas é um exercício um pouco desafiador. O Babi, diga lá. Posso contar uma historinha? É uma historinha que eu conto muito para os alunos, porque eu sempre comento sobre as funções dos nutrientes nas plantas, né? E essa historinha, ela é até interessante, porque certa vez eu estava na cama com a minha esposa, e a minha esposa perguntou para mim assim, Valtinho, qual que é a coisa mais importante da sua vida? E eu falei que a coisa mais importante da minha vida era a fotossíntese, né? E, logicamente, que ela ficou muito brava comigo, mas eu disse que sem fotossíntese não tem produção, não tem alimento. Como que ela ia comer o alface, o tomatinho, ou mesmo a carne, né, vindo dos animais, né? E é dessa forma que ela mantinha aquele corpo bonito, aquela beleza dela, né? E 9 meses depois dessa conversa, nasceu meu primeiro filho, que é o Nicolas. Então, eu brinco com os alunos, olha, eu coloquei meu casamento em jogo para mostrar para minha esposa que a fotossíntese é a coisa mais importante da vida. E essa brincadeirinha, ela tem um motivo, Babi, porque muitos elementos, ou muitos nutrientes, estão diretamente ligados com a fotossíntese, né? É o nitrogênio, é o enxofre, é o ferro, é o manganês, é o cobre, né? Então, ali todos os nutrientes são importantes para a planta, porque se não tiver o processo fotossintético, não tem vida no planeta, né? Então, a nutrição de plantas, você vê que ela tem uma importância grande para a própria vida, né? E então, essa história a gente brinca, né, para que os alunos possam realmente entender o quanto que os nutrientes que participam no processo fotossintético, eles têm uma importância fundamental na nossa vida, né? E deem valor a eles. Eu não sei, Labre, se você concorda com a minha brincadeirinha, mas eu acho que ela acaba gerando, né, uma percepção por parte dos alunos maior, né, quando a gente faz essas pequenas brincadeiras com o aluno, né? Sem dúvida, Walter, mas é uma colocação genial.
Genial, é isso aí. Concordo em gênero, número e grau. Obrigado. Bom, gente, pelo apoio. Para vocês que estão ouvindo a gente, vocês estão vendo aí que a situação, né? Quando a sua namorada, o seu namorado chegar aí e perguntar o que é mais importante na sua vida, não tenha medo. Não tenha medo que a agricultura está em todos os lugares, não é? Bom, falamos um pouquinho de história, falamos um pouquinho de tendência. E para a gente fechar essa conversa nossa aqui, a gente ainda tem um tempo para fechar essa conversa, mas eu queria saber dos novos desafios, Labres. O que você me fala dos desafios que vêm por aí? Babi, uma ótima colocação, né? Então, eu tinha falado alguns aspectos relacionados a fertilizante, a interação da planta com micro-organismos de solo, enfim, mas a parte da própria genética, entender a biologia molecular, o funcionamento da célula, e qual que é essa informação genética que está no núcleo da célula pode me falar, né, de uma planta produtiva, idade adulta, produzindo, com qualidade, etc. Mas a gente tem que considerar também outros ramos, né? Então, vamos imaginar essa nossa agricultura 4.0, né? Toda a evolução que tem ocorrido em áreas da ciência da computação, de informática, de recursos computacionais. Então, a gente utilizar, por exemplo, linguagens como... eu peço só desculpa se o termo, né, técnico não está muito adequado, mas a gente utilizar, por exemplo, a inteligência artificial, deep learning, enfim, diversas opções para a gente jogar toda essa informação desde a interações planta-micro-organismo a nível de rizosfera, né? Desde informações relacionadas à diagnose foliar, informações relacionadas a manejo, a clima, e a gente colocar isso tudo em modelos matemáticos que conseguem prever. Então, eu acredito que a gente tem um banco de informações com relação à nutrição, fisiologia, principalmente, né? Adubação, enfim, que a gente pode começar a explorar mais esses conceitos de inteligência artificial, por exemplo, para prever anomalia, né? Mas para simular condições até de crescimento, de rendimento produtivo, uma série de questões, né, que possam trazer mais avanços tecnológicos para que a gente consiga fazer um manejo nutricional mais assertivo, que a gente consiga entender mais o que a planta está falando. Só um comentário, muitas vezes a gente fazia algumas perguntas para o professor Malavolta, e quando era uma pergunta mais bem elaborada, e ele ficava muito satisfeito, tá? Ele falava assim, vai perguntar isso para a planta. Quando a pergunta não era muito bem elaborada, ele mandava a gente aparecer na sala dele no sábado, às 7 horas da manhã, e de preferência trazendo a resposta. Então, ele dava um tempo para a gente estudar, e no sábado de manhã, bem cedo, a gente tinha que ir na sala dele responder. Então, quando vai perguntar para a planta, é justamente isso, a gente utilizar de mais ferramentas, de mais métodos, para que a gente consiga fazer uma leitura mais assertiva do que a planta ela está nos mostrando em termos de interação com o micro-organismo, com o ambiente, e como que a gente pode explorar potencialmente, ou geneticamente, né, melhorar o potencial produtivo, por exemplo, desses materiais. Então, esses recursos computacionais também eles têm sido desenvolvidos e a gente pode encontrar diversas soluções mais assertivas, né, para os nossos desafios, né? Então, uma tendência também, né, esses avanços tecnológicos para que a gente consiga entender melhor esses processos que ocorrem na planta. Maravilhoso. Valtinho, tem mais alguma coisa aqui para a gente colocar a respeito desses desafios? Você coloca mais alguma coisa ainda aí quando a gente fala de todos esses desafios pela frente, né? E a gente sempre fala um pouquinho de melhorar o planeta com tudo isso e tudo mais. Babi, eu acho que o Lavres ele abordou muito bem, de uma maneira bem ampla, e ele citou uma coisa que para mim é fundamental, que é
escutar as plantas. Na semana passada eu tive no Congresso de Soja e uma das minhas perguntas que eu fiz foi muito em função de novos produtos que estão sendo lançados ou que aparecem no mercado e as pesquisas mostram baixa eficiência agronômica desses produtos. E eles acabam sendo lançados muito por imposição de algumas indústrias do que propriamente aquilo que a planta consegue ou que ela tem condições de absorver. Então, deixam de perguntar para a planta se aquilo é benéfico para ela, se ela vai conseguir se alimentar daquilo, e atendem muito mais o lado do homem, né, o lado da indústria. Então, eu acho que isso é fundamental, né? Hoje existe uma pressão muito grande em termos de sustentabilidade, né, de manter o ambiente livre de contaminações. Então, a agricultura, de uma certa forma, ela tem sido muito pressionada com todo esse movimento, né, em termos de sustentabilidade, e eu acredito que a pesquisa, a nutrição de plantas tem trabalhado muito em prol disso. Nós temos uma agricultura no Brasil que ela é sustentável, eu não tenho dúvida disso, na sua média ela é sustentável, e nós trabalhamos muito bem com a nutrição, nós adubamos corretamente, nós manejamos nutricionalmente a nossa planta de maneira correta, quando a gente trabalha assim de uma forma bem generalizada, né? E a parte de nutrição de plantas, principalmente no que toca aos fertilizantes, a gente tem tido boas opções, né? Uma evolução boa dos fertilizantes para melhorar essa eficiência de aproveitamento pelas plantas. Perfeito. Excelente colocação também. Bom, pessoal, foi maravilhoso. Dá para a gente ficar aqui muito tempo. É maravilhoso falar com vocês. Esse SoloCast é realmente uma grande aula, mas a gente fica com a parte técnica por aqui. O SoloCast ainda não acabou, porque eu vou chamar agora o nosso quadro Porteira Aberta. Porteira Aberta. Um momento descontraído com nossos especialistas. Aumenta o som que a nossa prosa é agora. Pois é. Essa parte eu adoro, gente, eu tenho que admitir. É sempre falar do nosso convidado, entender um pouquinho mais a vida dele, como é que as coisas funcionam, né? Esse cara, nascido em Aracaju, no Sergipe, se não fosse o R dele, a gente jurava de pé junto que ele era piracicabano. Eu já descobri que ele pintou quadro, sabia disso, Valtinho? Não, essa é novidade para mim. Calma, tocou música, tá? Opa. Aí voltou a tentar violão e guitarra também, tá? Mas ele é um cara da canoagem, tá? No Rio Piracicaba e região. Muitos talentos, viu? Muito talento. Ele esconde da gente isso daí tudo, Babi? É que também, canoagem tem que acordar às 4 horas da manhã, né, Valtinho? Você tá correndo essa hora, não tem como, meu amigo. Tá certo. Ele mora faz 30 anos já em São Paulo. Então, esse nosso São Paulino aí, que eu tô achando agora, depois que eu descobri tudo isso, que um cara que nasceu em Aracaju, ele torce para o São Paulo por causa de você, Valtinho, não é possível. A gente tem que levar esses moços pro bom caminho, Babi. Ah, entendi. Entendeu? Mas não é não, viu, Valtinho? A culpa é do Tele Santana. Do Tele Santana, que quando ele foi campeão do mundo em cima do Barcelona e do Milan, é isso? Conta, né? Isso. É por isso. Mas a gente tem compliance aqui também. Eu tô contando tudo isso porque vocês estão vendo, né, gente? Vocês estão me ouvindo aqui. Então, quer dizer, eu tenho um convidado São Paulino e o meu co-host é São Paulino também. Não contente com isso, os dois trabalham tanto com essa história aí, a gente está desconfiado desse compliance, que existe um rapaz aqui chamado Nicolas, que na verdade o sobrenome dele é Nicolas Fotossíntese. Esse rapaz, que é filho do Valtinho, parece que tem uma história também com o professor Labres. Eu estou ficando meio confusa.
O Babi, antes do Laves falar, então, só para o pessoal, né, conectar aquela conversa minha com a minha esposa sobre a fotossíntese, nasceu meu filho depois de 9 meses, esse filho se tornou agrônomo porque ele veio de uma conversa, ele foi gerado de uma conversa agronômica, né? Esse menino caiu ali no departamento, né, onde o professor Lavres trabalha. Aí eu deixo para ele agora dar sequência, né? Bacana. Walter, esses são também esses presentes que a gente recebe do universo, né? E de encontrar pessoas boas, pessoas amigas que a gente tem referência. Você é uma pessoa que eu tenho extrema admiração e muito carinho, já de longa data. E aí o universo, a vida, vai nos dando esses presentes. Eu lembro que agora já faz um bom tempo, o Nicolas estava na graduação, e veja que na graduação ele conseguiu, por mérito dele, bolsa da reitoria da USP, e depois conseguiu a bolsa de iniciação científica da FAPESP. Tá? Então, ele estava aí no começo, meio do curso, e você veio até o Sena para a gente conversar, né? E a partir dessa conversa, né, o Nicolas começou a fazer estágio, então ele começou a estudar sobre minha orientação, e logo em seguida ele se formou. Antes de formar, ele foi para os Estados Unidos, tinha uma ideia até de trancar o curso de agronomia para ter essa experiência, e a gente conversou, né? Não, Nicolas, eu acho que você pode aproveitar os créditos, né, como um estágio profissionalizante. Foi o que ele fez, e apresentou o TCC, apresentou o relatório dessa experiência que ele teve nos Estados Unidos, e defendeu brilhantemente a monografia, o TCC. Já começou o mestrado, trabalhando com fixação biológica do nitrogênio, mas também o efeito da adição de nitrogênio na forma de fertilizante, como que isso impacta na fixação biológica do nitrogênio, e trabalhando com técnica isotópica, né, a técnica de diminuição isotópica do nitrogênio 15, então uma técnica bem, como que eu posso falar, muito precisa, sofisticada, enfim, e defendendo muito bem o mestrado e fazendo doutorado. Então a gente tem uma história, né? Só que isso, assim, eu me cobro muito, porque o que eu aprendi com o professor Malavolta, ele falava: se eu formar vocês igual, da mesma forma, eu falhei na minha função de orientador. Então, eu entendo que uma coisa é a experiência, né, acumulada, sabedoria, mas outra coisa é a gente formar os discípulos de tal modo que eles tenham uma bagagem e eles consigam voar mais alto que a gente e conseguir montar e desenvolver toda essa trajetória que a gente está contando um pouco a história aqui de forma brilhante, enfim, com a responsabilidade, né, em dar continuidade a esses estudos de nutrição. Então, é uma felicidade, Walter, mais uma felicidade que eu tenho também dessa relação de amizade que já dura muito tempo, né, e do Nicolas, que foi fruto, né, um fruto bonito dessa conversa tua e da tua esposa sobre a fotossíntese, né? E o Nicolas também está se dedicando a entender esses processos de fotossíntese, que é uma atividade humana nobre, né? A gente produzir fibra, energia e alimento de uma forma econômica, responsável, né? Socialmente e economicamente muito responsável. Que história bonita, né, gente? Como é bom a gente ver aí as pessoas se conectando, terminando os ciclos, começando outros. Quer dizer, então, que a gente vai ter continuidade nessa história, né, Valtinho? Nós vamos ter mais gente aí dentro da academia, com essa paixão toda. Que coisa boa. Gente, eu quero agradecer imensamente essa dobradinha aí, maravilhoso. Olha, professor Lavres, a gente demorou para chegar no fim desse podcast. As pessoas que nos ouvem aqui não sabem, nós tivemos que refazer, né? De vez em quando acontece, tecnologia que não funciona, aquela loucura
A gente sabe que a tecnologia veio para ajudar, mas de vez em quando ela dá uma atrapalhada boa, né? Mas eu quero agradecer imensamente, que eu acho que era para ser hoje e dentro dessa parceria aí, dessa conversa boa. Muito obrigada. Eu que agradeço muito, eu fico muito honrado e muito feliz de ter essa oportunidade de compartilhar, de falar um pouco daquilo que balança meu barco, dessa paixão que balança meu barco, que é a nutrição de plantas, com pessoas que eu tenho tanta admiração e que gosto muito. E nós vamos pedir para ele tocar guitarra ou violão, Valtinho? Qual que nós vamos pedir? Olha, eu vou mais no rock, então eu acho que ele podia tocar a guitarra, né? Eu acho também. A gente tinha que começar a exigir talentos aqui, apresentação. O Labres, ele tem essa imagem do bom moço, né? Então, ver uma coisa mais agitada dele ia ficar melhor para ele, né? Sim. A gente tem que sempre estar buscando o equilíbrio, né? Exatamente. E a minha guitarra que eu ganhei quando eu tinha uns 12 anos dos meus pais, ela ainda está na casa dos meus pais, lá em Aracaju, e eu tenho prometido para os meus filhos trazer essa guitarra para reformá-la e nós três começarmos as nossas aulas de música. Embora o mais novo tenha preferência por bateria, mas o mais velho gosta de violão e guitarra, enfim. Então, os três, né, nós três começaremos em breve as nossas aulas de música. Ué, eu já estou vendo uma banda aí, gente. É verdade. Eu estou vendo uma evolução melhor, uma banda, pô. Nós vamos querer ver isso aí, a gente vai trazer aqui, a próxima vez, um negócio mais diferenciado, né? Gente, muito obrigada por tudo. Valtinho, obrigada mais uma vez por me ajudar aqui e tá sempre comigo nesses desafios do SoloCast. Babi, parceiro, vamos estar sempre junto. Tem alguns podcasts que eles são especiais, esse é muito mais do que especial, porque eu tenho no Labres, além de um amigo, aquela pessoa que está orientando meu filho, né? Então é como você entregar o seu filho, que vai ter uma sequência profissional para alguém competente. Então isso me deixa tranquilo, né? E além do lado humano que o Labres tem. Então você sabe que além de profissional, meu filho está com alguém que tem um lado humano perfeito, né, salutar, e que eu sei que vai ajudar muito na vida do meu filho, né? Então, eu só tenho que agradecer. Obrigado, Labres, obrigado, Babi. Bom, gente, então a gente chega em o final de mais um SoloCast, e fiquem com o próximo. Vamos lá. Você ouviu SoloCast, o podcast do Solo Agro. Solo Agro é o programa de educação continuada em agricultura sustentável da Exalc USP. Saiba mais nas nossas redes sociais, @soloagro, solo com 2 Ls. Obrigado e até a próxima!